Bem, meus queridos irmãos e irmãs, celebramos o quarto domingo do tempo comum. Continuamos a ver Jesus caminhando pelas cidades, pelos povoados, a anunciar o reino dos céus. Estamos ouvindo a proclamação das primeiras passagens, dos primeiros versículos do Evangelho de São Marcos. Depois do batismo de João Batista no Jordão, chamando os primeiros discípulos, agora Jesus entra na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, como é hoje o domingo para nós, numa sinagoga, como que numa igreja, como temos hoje, e começa a ensinar. Primeiro, todos se admiram com a autoridade da sua palavra, porque ele fala não como alguém que está ali apenas transmitindo uma aula sobre algum assunto, mas ele está agora como Filho de Deus nos comunicando a boa nova do Evangelho, a revelação plena de Deus para nós, e faz com a autoridade do próprio Deus. E era impossível que as pessoas que o escutavam não percebessem essa sua autoridade. E de repente aparece diante de Jesus um homem possuído por um espírito mau. E esse espírito mau, esta pessoa endemoniada, se manifesta e começa a revelar que ali era Jesus e que estava vindo ao mundo para destruí-los. Vieste para nos destruir, porque os demônios sabiam que com a chegada do Filho de Deus no mundo, as forças das trevas seriam abaladas. Até então, no Antigo Testamento, não se vê muitas manifestações demoníacas, pelo menos não de forma tão explícita como vamos ver no Novo Testamento. Até alguns, movidos por um espírito modernista, a chegar ao ponto de dizer que não, os demônios não existem, aquilo que eles chamavam de espíritos maus eram problemas patológicos, psiquiátricos, né? Porque na verdade aquele povo era muito supersticioso. Não, é exatamente o contrário. Uma boa parte do povo era incrédula em relação à existência de demônios. Mas o que Jesus mostra é que quando nosso Senhor vem ao mundo para nos libertar, Ele não nos vem nos libertar de uma libertação política, como muitos, pela teologia da libertação, outros movimentos se voltaram muito para a dimensão religiosa, como a libertação política dos maus governantes, Claro que o Evangelho pode iluminar os governantes para que sejam bons homens de governo, mas Jesus não veio nos libertar de uma libertação meramente humana. Nosso Senhor veio nos libertar do poder das trevas, do perigo da condenação eterna ao inferno. Por isso que o combate que Jesus trava e que todos nós como cristãos temos que travar é um combate espiritual. Como vai dizer São Paulo, não é contra as forças desse mundo, nem contra os homens, mas contra os espíritos das trevas que nós lutamos. Os demônios existem. Os padres que tiveram algumas oportunidades de ajudar pessoas com esses problemas de possessão diabólica ou coisas parecidas, sabem muito bem o que significa isso. Há ações, há acontecimentos que não se explicam, nem pela psiquiatria, nem por nada. É preciso saber diferenciar cada área da vida humana. Jesus vem então para expulsar as forças das trevas. Aqui nesse caso, expulsa diretamente uma pessoa que estava possessa, porque os demônios não suportam a presença de Cristo. Por isso que é tão importante na nossa vida cristã os nossos sinais de fé, os nossos atos de fé, a começar dentro da nossa própria casa. Às vezes coisas simples, como um crucifixo que nós colocamos na nossa casa, uma água benta. Eu vejo que hoje nós perdemos muito o costume do uso da água benta. É muito bom, tem lugares que você compra até uma vasilhazinha que se coloca na parede, toda vez que entra e sai de casa, faz o sinal da cruz com água benta, que é um dos sacramentais usados também nos exorcismos. O demônio não suporta os sacramentais.
a oração de um santo terço, de um rosário, porque para o demônio é muito pior ser vencido pela Virgem Maria, porque é mais humilhante, porque a Virgem Maria, por mais que seja mãe de Deus, é apenas uma criatura, e ela, como criatura de Deus, como amada de Deus, venceu a força das trevas, é imaculada, não caiu em nenhum pecado. Depois, a nossa frequência à Santa Missa, especialmente a comunhão eucarística, ou pelo menos a visita ao Santíssimo Sacramento. A visita ao Santíssimo Sacramento tem uma graça imensa, porque é a presença real de Jesus da mesma maneira, digamos assim, corpo, sangue, alma e divindade, como ele esteve há 2000 anos atrás. Eu lembro que uma vez eu fui atender uma pessoa, não aqui, que dizia-se que ela tinha alguns comportamentos muito estranhos, pelo que me falavam, me parecia alguma coisa espiritual. E com uma forma também de discernimento, eu marquei, não, vem aqui na igreja tal hora, e marquei, lá na Capela do Santíssimo, daquela igreja, coloquei as cadeiras mesmo do lado do sacrário. Porque eu sei que é uma pessoa possessa, normalmente ela não consegue chegar perto do sacrário. E ela vinha caminhando, e quando eu vi ela de longe vindo na igreja, era uma igreja que dava para ver a entrada da porta da Capela do Santíssimo, começou a tremer as pernas, começou a passar mal, se virou e saiu correndo. E tive que ver a pessoa na casa dela. E ela dizia que ela nunca conseguia chegar na Capela do Santíssimo, porque começava a desmaiar, passava mal. Ou seja, um exemplo, Um exemplo para dizer que os sinais existem. Ou durante um exorcismo, você mostra uma simples imagem de Nossa Senhora para uma pessoa possessa. Muitas vezes o possesso vira os olhos, fica o globo do olho todo branco, porque não gosta de olhar para as imagens de Nossa Senhora. Digo isso, não é nem propriamente o que eu ia falar na homilia de hoje, mas apenas para, quase como um parênteses, para dizer como é importante os sinais da nossa fé e como nós precisamos estar atentos de que o mal existe, o demônio existe, nos prova, seja nos tentando diretamente, sejam colocando pessoas para nos tentar ou perturbar a nossa vida. E devemos pedir a Deus que nos liberte, que nos proteja das forças do mal. Temos tantas orações da igreja voltadas para isso, como as orações a São Miguel Arcanjo, aos Santos Anjos, a simples oração do anjo da guarda que nós devemos rezar todos os dias, quando vamos pegar a estrada, pedindo a Deus que nos proteja dos perigos, porque os demônios sempre tentam nos colocar a perder. E isso quero dizer porque, embora existam essas formas diretas de ação maligna, a forma principal que o demônio nos tenta é nos levando ao pecar. Porque uma pessoa que está possuída pelo demônio, ela não necessariamente está mal. O demônio tem poder sobre o corpo dela, mas pode ser uma pessoa que viva diante de Deus, esteja apenas sofrendo aquele ataque. Mas o maior ataque do inimigo é o pecado. É quando nos coloca em estado de pecado mortal, que pode nos levar à condenação eterna no inferno. E é isso que nós devemos combater. E por que é que digo isso? Porque o demônio, ele entra no mundo hoje, sempre, claro, mas hoje de um modo impressionante, sobretudo por meio das leis e dos costumes. Nós vemos muitas vezes como o mal ele entra no mundo e consegue manipular a mente das pessoas, não como uma possessão, mas induzindo a pessoa ao pecado por meio da cultura, sobretudo. Eu já comentei aqui várias vezes, se nós olhamos a cultura na qual nós vivemos hoje, mesmo aqui no Brasil, na nossa região, nós vemos como as coisas caminham mal. Nós vemos as músicas que se colocam, a total perversão da própria dignidade humana, da moral cristã. Depois nos livros, nos filmes, tudo parece que é uma busca por dinheiro, por prazeres, por sensações. Parece que a felicidade se reduz a esse mundo, não existe céu, não existe inferno, não existe vida após a morte. É aquela lei, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas não pode ser assim. E é isso também que a liturgia de hoje nos ajuda a meditar. Jesus é apresentado como o profeta e também aquele que é o Virgem de Deus, aquele que apresenta uma mensagem pura e verdadeira. A primeira leitura fala de Moisés, lá do Antigo Testamento, Moisés que recebeu as tábuas
da lei, né? Depois dessas tábuas da lei com os 10 mandamentos foram colocadas dentro da arca da aliança. Moisés nos revela uma profecia de que Deus enviaria um outro profeta semelhante a ele, e que falaria as palavras de Deus, e que ai daquele que fala em nome de Deus palavras que não são as palavras de Deus. Sabemos que esse novo Moisés é Jesus. Jesus é o novo Moisés. Assim como Moisés, que lembramos, né, que tentaram matá-lo e teve que ser jogado no rio, né, colocado no rio, foi encontrado pela família do faraó. O próprio nome Moisés significa retirado das águas do rio Nilo. Jesus também foi perseguido na sua infância, tentaram matá-lo. Foi muitas vezes perseguido, falava com Deus face a face. Era a imagem de Jesus que vê o Pai diretamente. Depois vemos na transfiguração de Jesus, vai estar Moisés e Elias, e Moisés dará testemunho de Jesus. E se ajoelha, certamente o adora como Deus e Senhor. E esse novo Moisés que é Jesus nos traz a palavra da vida, nos traz uma palavra que nos liberta dos nossos vícios, das nossas más inclinações. E na prática não há como negar que nós precisamos dessa libertação de Deus. Nós olhamos para nós mesmos, na nossa sociedade, pessoas que não se deixam moldar pelo Evangelho, que não se deixam iluminar pela brava palavra de Deus, não trabalham para melhorar dos seus vícios, dos seus pecados, das suas más inclinações. Muitas vezes vemos pessoas ranzinhas, pessoas realmente más, ou pessoas que no tratamento do dia a dia, seja com a esposa, com o esposo, com os filhos, ou os filhos com os pais, não tem um tratamento digno, não manifestam um verdadeiro amor, às vezes trata o outro como se fosse um empregado, como se fosse um escravo, né? Diga aqui empregado não no sentido pejorativo, porque até aquele que tem colaboradores, né? Trabalhadores, funcionários que trabalham para si, devem também tratá-los com justiça e dignidade. E muitas vezes vemos tantas injustiças na nossa sociedade, fruto de que nós ainda não estamos deixando que a palavra de Cristo possa moldar o nosso coração. Mas algo também muito belo da liturgia de hoje, que eu gostaria de partilhar com vocês, é aquilo que nos fala a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Nós vimos que nas segundas leituras do domingo passado, nos outros, se falava das vocações, especialmente do matrimônio, não era assim? Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Né? Mulheres, sejam solícitas aos seus maridos. Pois a liturgia nos fala de uma outra dimensão da vocação, que é a vocação daqueles que não se casam, ou então daqueles que, em um determinado momento da vida, não vivem um matrimônio, como jovens, aqueles que se preparam, né, para o casamento ou para outra vocação, e também aqueles que entram no estado da viuvez. Ele fala: eu gostaria que estivesseis livres de preocupações, porque o homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor, e o casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido, e a mesma coisa a mulher. Ou seja, quando Cristo entra no mundo, Ele também estabelece uma nova forma de vida, uma nova vocação. Nós sabemos que Nosso Senhor não se casou, né? Nosso Senhor era virgem, era, digamos assim, celibatário. E muitos que passaram a seguir a Jesus, como os 12 apóstolos, também não se casaram, para que pudessem se dedicar inteiramente ao reino dos céus. E nasce na igreja a vocação que nós chamamos a vida consagrada, religiosa, que são aqueles que não se casam por causa do reino dos céus. Como vai dizer Jesus, há eunucos que não se casam pelo reino dos céus. Eunuco era aquele servo, né, aquele escravo que era castrado, porque ele tinha que cuidar das mulheres, né, do seu senhor. Os homens tinham muitas mulheres, né, esposas, e tinha ali o lugar onde as mulheres ficavam. Então os escravos que tinham que cuidar das esposas do seu senhor eram castrados para que não tivesse o perigo de, né, engravidar ou ter relações com essas mulheres.
Só que nosso Senhor fala que existem eunucos que foram feitos assim pelos homens e existem eunucos pelo reino dos céus, ou seja, aqueles que decidem não desposar uma mulher, uma esposa, não ter uma esposa, para poder se dedicar inteiramente a Deus. Vemos os religiosos, os frades, as freiras, os padres diocesanos ou religiosos, os bispos, o Santo Padre, que são as vocações da igreja que não se casam. E é interessante que hoje, muitas vezes, o celibato ele é visto como um escândalo, né? Existem até pessoas que dizem: coitadinho dos padres, né? Os bichinhos, a pobre das freiras, né? Deveriam poder se casar, como a igreja é cruel, né? Como se nós estivéssemos preocupados com isso, né? Quem se preocupa com algo que nem a gente está preocupado, né? Nós não queremos nos casar, não por aversão ou oposição ao matrimônio, não por achar que a nossa vocação é mais perfeita, mas porque é um dom de Deus, é um chamado de Deus, assim como uns são chamados para constituir uma família e gerar filhos para esse mundo e para Deus. O celibato é uma forma de se dedicar exclusivamente a Deus, para que pudesse ter homens e mulheres que se dedicassem unicamente às coisas de Deus. O homem e a mulher casado também pode e deve se dedicar às coisas de Deus, mas tem também outras preocupações. Como diz, tem que agradar a sua esposa, e nisso está dividido, né? Agradar a sua esposa, claro, aqui no sentido positivo e válido diante de Deus. O esposo deve buscar agradar a sua esposa e a esposa ao seu esposo. Mas o sacerdote, o consagrado, no celibato, ele fica, digamos, livre dessas preocupações, para que possa se dedicar inteiramente às coisas de Deus. E porque, se pararmos para pensar, por exemplo, a vida do padre ela é incompatível com o matrimônio, não dá para conciliar, seria até uma maldade com uma mulher, né, com uma esposa, ter que conviver com um padre, né, porque nosso ritmo não tem horários, né, a gente não tem aquela coisa que eu vou ali, faço o meu trabalho, bato o cartão, vou para casa, tenho tempo com a minha família. O padre ele pode ser enviado para qualquer lugar a qualquer momento, pode ter qualquer necessidade a qualquer hora, e ele não pode estar, digamos assim, tendo que se acertar com a esposa, ele tem que estar livre para isso. Mas, sobretudo, o celibato é um ato de união com Deus, de querer viver para Deus exclusivamente. É um ato também, de um certo modo, de casamento, de união com Deus. Não podemos ver o padre, o religioso, ele não é um solteirão, não é um solteirão. Ele é um homem comprometido com a igreja, com Deus. A esposa a igreja é a esposa do padre, podemos dizer assim espiritualmente. Ele cuida da igreja com a solicitude como um esposo deve cuidar da sua esposa. E nisso há uma beleza entre essas duas vocações, não há uma oposição. O homem celibatário, o padre, ele olha para um casal, para um matrimônio e vê o esforço, a beleza de amor, de dedicação, o espírito de sacrifício daquele seu amigo que é um homem, que é esposo, que é casado, que é pai. E aquilo para nós religiosos deve ser uma luz, um testemunho de ver como é que nós também devemos nos dedicar a Deus e às coisas de Deus. Assim também o homem e a mulher casados, olhando para um religioso, para um padre, para uma freira, ele deve olhar para o nosso estado de vida e lembrar: eu não viverei como esposo para sempre. A vida não é só essa aqui na terra, mas existe também a vida eterna no céu, onde se concluirá esse estado de matrimônio. E o celibato é uma antecipação do estado de vida no céu, porque no céu ninguém se casará, nem se dará em casamento, mas viveremos todos diante da presença do Senhor. Mas para terminar, isso nos ajuda a meditar algo que é muito interessante, e que uma vez o Papa Bento XVI comentava, quando fazia uma pregação para padres, né? Ele dizia assim: muitas pessoas hoje, né, falam que o celibato deveria acabar, que os padres deveriam se casar, que isso é uma coisa do passado, da Idade Média, e que o celibato não deveria mais existir. Mas olha que curiosidade, isso é dito, essa crítica, né, aos consagrados, aos celibatários,
aqueles que não se casam, justamente numa época onde as pessoas não querem mais se casar. Perceberam isso? Hoje as pessoas não querem mais se casar, querem no máximo viver aventuras, querem não ter compromisso. Muitas pessoas até se unem e não querem se casar nem no civil, que é para não ter laços, nem civis, porque se não der certo, cada um vai para o seu lado e recomeça. Casar na igreja, muito menos, porque quando se casa na igreja é para sempre, e as pessoas hoje têm medo de assumir compromissos definitivos, como o celibatário tem que assumir também. Mas o casamento também é para sempre, pelo menos no sentido de que até que a morte os separe. Então, o que é que está por trás disso? Na verdade, as pessoas que são contra o celibato e que não querem também se casar, na verdade, não querem que os padres se casem ou não querem se casar porque querem viver para os outros ou para que o sacerdote possa se dedicar à sua esposa. Não, é porque essas pessoas veem na solidão uma forma de viver só para si mesmas, veem no não casar-se uma forma de egoísmo, e muitas vezes até quando se unem em algumas uniões sem nenhum compromisso, é também uma forma de egoísmo, é apenas uma forma de poder desfrutar do outro, usar do outro, mas na hora que eu enjoar, cada um vai para o seu lado e a gente parte para outra experiência. Não é isso o amor que nosso Senhor nos ensinou. O amor, ele exige compromisso. O amor não é apenas uma satisfação de sentimentos, de prazeres que o romantismo colocou no mundo. O amor, ele é sobretudo uma doação de si mesmo, é um entregar-se ao outro. Por isso a banalização da vida conjugal, da vida sexual, como uma mera busca de prazeres, quando o ato conjugal abençoado por Deus é um ato de entrega. Eu não estou usando o corpo do outro para sentir prazer, eu estou me entregando de corpo e alma ao outro. Eu faço da minha vida, até do meu próprio corpo, um dom de amor para o outro. Isso dá um outro significado completamente diferente. E quando o sacerdote, o celibatário, também renuncia ao matrimônio, ele também está se entregando a si, ao seu corpo, à sua alma, como um dom de amor a Deus e também à igreja, no serviço aos irmãos. Nosso Senhor quer de nós isso, esse amor verdadeiro. Ou como uma frase que eu sempre gosto de lembrar, de Santa Teresinha: amar é tudo dar, e dar a si mesmo. Quando nós não damos a nós mesmos ao outro, não podemos chamar isso de amor. O relacionamento, seja na vida celibatária com Deus, seja na união matrimonial, só é verdadeiro amor quando eu percebo e eu vejo de fato que a minha vida se tornou um dom para Deus e para o outro. E isso dá sentido à nossa vida, não a bagunça e a mediocridade desse mundo. Peçamos ao nosso Senhor essa graça de podermos ouvir essa sua palavra, de poder buscar encontrar nele esse verdadeiro amor que dá sentido e transforma a nossa vida, cada um na beleza da sua vocação, do estado de vocação a qual o Senhor o chamou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.